Nós vamos falar hoje sobre cosméticos naturais, orgânicos e veganos. Esse é o tema de hoje aqui no Entre Linhas. Boa noite, está começando mais uma vez o programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também 15 da Brasrede, e também você nos acompanha pelas redes sociais, no Facebook, na página da TV Univates ou mesmo no site univates.br/tv. Nós estamos recebendo hoje para falar sobre cosméticos naturais, orgânicos e veganos. Nós vamos falar sobre esse tema com a Thaís Cachafeiro, ela é dermatologista, e também a Brenda Schmidt, ela que é bióloga e também produz esse tipo de produto. A gente vai conversar com ela também sobre essa experiência. Vou cumprimentá-las. Pessoal, boa noite, obrigado por atenderem aqui o nosso convite. Vamos começar falando com a Brenda, que produz, que lida com isso, para nos explicar o que são esses cosméticos naturais, orgânicos e veganos. Qual a diferença desses três, por exemplo? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Bom, não é algo tão simples de explicar, mas que eu acho que são produtos que são baseados em ingredientes naturais e, bom, eu acho que o vegano hoje ele chama bastante atenção, né? O que é vegano? E parece que só o vegano pode usar aquilo que é vegano. Então, os produtos veganos, eles não são testados em animais e eles não têm ingredientes de origem animal. Seriam, existem proteína do leite, alguma coisa assim, né? Coisas mais específicas. Mas também a cosmética natural, ela vai tentar ao máximo usar os ingredientes que não são nocivos à nossa saúde, né? Químicos derivados do petróleo, conservantes que são muito fortes para a nossa pele, né? Tudo isso. Enfim, é um universo bem complexo, poderia me prolongar mais, a gente vai estar ampliando isso aqui. Muito bem, vou conversar com a Thaís também, bem-vinda, obrigado por atender também o nosso convite. O que a gente pode falar sobre esses cosméticos, vocês que trabalham com dermatologia, como é que vocês recebem isso? Vocês vê de forma positiva, chega a se usar isso, enfim, como é que vocês que trabalham com a dermato avaliam os cosméticos naturais, orgânicos e também os veganos? Os cosméticos naturais surgiram, então, há cerca de 10 anos, e é um mercado que, apesar de relativamente novo, ele está em ascensão, né? É uma tendência, e que bom que é uma tendência, a gente vê muito positivamente isso, né? E tenta, na medida do possível, sempre colocar em prática o uso deles. Muito bem. Então, a gente pode perceber que é visto de uma forma positiva. Perguntando aqui para a Brenda, tu usas apenas esse tipo de produto, por exemplo, no teu dia a dia, tu produz para o teu consumo e varia muito o tipo de pessoa, de público que também consome esse tipo de produto? São pessoas, claro, imagino que veganos usem, né? Mas, enfim, como é que é o público, como é que é na tua ótica, pelo que tu percebe de outras pessoas, talvez, que usam também? Existe muita gente usando já esse tipo de produto? Eu acredito que cresceu muito, assim, muito mesmo. Quando eu comecei a utilizar, eu via que era mais do pessoal mais alternativo, alguém que queria, sabe, sair da normalidade, não era todo mundo que estava disposto. E hoje em dia, isso foi em 2012, né, que eu comecei a ver que isso existia, né. Então, hoje em dia existem muitas opções, se tu pesquisar, né, na internet, existem muitas marcas que comercializam, vendem online, enfim. E o público me parece que cresceu muito, assim, não são só os veganos que usam, né? Claro. Eu gosto de frisar isso porque parece, não, eu não sou vegano, então eu não vou usar, né? Mas não, ele é só algo a mais, um benefício a mais que esse produto tem, né? E, bom, também a procura por produtos orgânicos também cresceu, então a pessoa que faz esse link, assim, de mudar a sua alimentação, de mudar vários hábitos, ela naturalmente chega nisso também, né? Começa a olhar todo o leque de coisas que usa em casa. Para mim foi assim, pelo menos, né? Daí comecei a ver, pois é, isso aqui eu ainda não, eu poderia mudar, né? Então, assim, vai indo devagar. E eu acho que tem hoje em dia muita possibilidade de se usar tudo natural, assim, né? Existe até base de maquiagem natural, né? Então, que eu achava que era a coisa mais difícil, assim, então isso já tem, enfim, tem muita possibilidade mesmo. Quais os tipos de cosmético que existem? Falaste maquiagem,
cremes, enfim, dá para citar alguns, assim, os principais? Tem muita coisa. Tem sérum facial, que pode ser para diferentes tipos de pele, para peles mais cansadas, que se diz, né? Pele mais velha. Tem, enfim, hidratantes, cremes, loções, rímel, maquiagem em geral, tudo isso tu encontra com pigmentação natural, né? Shampoo, sabonetes também, né? Toda essa linha também de higiene, né? Também existe. Pelo que tu me contas, são pessoas que já têm esse modo de vida em outras coisas, em outros produtos, e que acabam também aderindo no momento que descobrem. É mais ou menos assim que funciona, né? Essa é a minha visão, né? Talvez tenha alguém que se desperta justamente por isso, né? Eu acho que vai variar bastante, mas a minha visão é... Muito bem. E os dermatologistas, eles vêm indicando esses produtos? Como é que dá para... já falou que é visto de forma positiva. Você chega ao ponto de indicar esse tipo de produto em alguma situação? Fica opcional ou em algumas situações é melhor usar esse tipo de produto? Ou não chega a ser tão específico assim? Eu acho que dentro do possível, sempre que for possível utilizar o produto natural, claro que é melhor. Acho que nesse ponto a gente tem que entrar numa questão mais importante do que uma escolha pessoal. Existe uma questão de sustentabilidade ambiental por trás disso. Então, assim, a sustentabilidade é um requisito para o futuro. Se a população não tomar consciência dessa necessidade, o nosso planeta vai entrar em risco. Eu sei que tem pesquisas científicas mostrando, por exemplo, que questões climáticas, se não forem tomadas medidas urgentes, até 2050, eles colocam, por exemplo, algumas medidas não forem tomadas, o nosso planeta vai estar sob risco extremo. Então, acho que existe uma necessidade de conscientização da população e que eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que já existe essa conscientização. O patamar de conscientização das pessoas mudou, né? A geração anterior já pensava, né, em sustentabilidade e a geração atual está precisando agir. Então, assim, e eu acho que está melhorando, as pessoas estão se dando conta da importância da sustentabilidade e do consumo consciente para o planeta. Então, acho que é uma questão muito mais abrangente do que simplesmente uma escolha pessoal e sim a gente ter consciência da importância disso para o nosso planeta, né? Para a sustentabilidade do nosso ambiente. Então, pensando dessa maneira, claro que sempre que for possível a gente usar produtos em que se usam embalagens biodegradáveis, não são feitos testes em animais, não são usados agrotóxicos na matéria-prima, sim, é melhor para o planeta. Num primeiro momento. E, claro, também é melhor para o indivíduo, e aí em questões de saúde, porque tem alguns componentes, como conservantes, que a gente pode comentar, que muitas vezes tem saído vários estudos que mostram que eles podem ser maléficos. Mas, então, acho que isso não há dúvidas de que é uma tendência, e que bom que as pessoas estão se conscientizando de que é melhor a gente usar produtos que não fazem mal para o nosso mundo. Muito bem. É importante aí ter essa visão. E existe algum cuidado com cosméticos em geral que vocês dermatologistas orientam? Claro, tem muitos cuidados, né? Mas especificamente com produtos, algo que, por exemplo, as pessoas devem cuidar para não consumir ou para não comprar, tem como dar algum tipo de orientação nesse sentido? Sim, com certeza. Existem algumas substâncias que são consideradas mais nocivas que existem nos cosméticos. Entre elas, por exemplo, os parabenos. Os parabenos, eles são conservantes usados em grande parte dos cosméticos, tá? E que os parabenos, eles são muito semelhantes a um hormônio do nosso organismo, que é o estrogênio. E o nosso organismo reconhece ele, muitas vezes, como estrogênio. Depósitos de parabeno no nosso organismo, pelo uso excessivo de cosméticos, muitas vezes acabam funcionando como excesso de estrogênio e dando os mesmos sintomas do que daria um excesso desse hormônio. Depressão, ansiedade, diminuição da libido, problemas nesse nível. E também, um dado bem alarmante que acabou chamando muita atenção da comunidade científica, foi um estudo que saiu numa revista britânica, em 2004, que mostrou que conseguiu detectar parabeno em amostras de tecido de câncer de mama.
Isso não comprova que parabeno cause câncer de mama, mas mostra que sim, pode sim estar associado, né? Então, assim, é um fator de alerta, a gente tem que levar isso em conta. Os ftalatos é uma outra substância também que a gente sabe que pode gerar alterações hormonais, que existem em muitos cosméticos. Os ftalatos, eles são usados como fixadores, então são usados em fixadores de esmalte, fixadores de cabelo, e também eles podem causar alterações hormonais, então deve-se ter um cuidado, né? Essas duas seriam as principais. Depois, claro, tem o formaldeído, os corantes, né, e várias outras substâncias. As pessoas, elas, na tua ótica, têm consciência disso ou mais mesmo quando procuram algum profissional que acaba orientando elas? Cada vez mais as pessoas têm consciência, né? Então, assim, eu acho que a consciência da população em geral cada vez está melhorando, né? Então, se lê muito, né? E existe muito disponível a informação. Então, claro, muitas pessoas realmente não sabem, mas a gente vê que cada vez mais pessoas já têm essa informação, já sabem, já evitam alguns produtos, né? Muito bem. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente fala mais também sobre a produção, sobre o consumo desses produtos com a Brenda e também com a Thaís. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta, programa Entre Linhas aqui pela TV Univates. Você nos acompanha no canal 15 da NET e também 15 da Brasrede. Nós estamos falando sobre cosméticos naturais, também cosméticos orgânicos, e também veganos. São assuntos, é o tema, o grande tema que nós estamos discutindo aqui hoje com a Thaís Cachafeiro, que é dermatologista, e também a Brenda Schmidt, que produz e também é bióloga. Vou seguir conversando com a Brenda. A Brenda falou que não é tão simples de explicar, né, como é que são esses cosméticos enfim, como é que eles surgiram. Falaste que tu começou a conhecer eles lá em 2012, né? Como é que tu conheceu eles e por que é tão complexo? Sim. Bom, talvez como eu conheci foi complexo, porque eu desenvolvia alergias desde muito nova, assim, né? Então, eram alergias que eu não sabia bem o motivo. Então, eu fui orientada a não usar mais esmaltes, que como a Thaís colocou, eles têm produtos bem fortes mesmo, né? Então, eu tinha várias alergias e não sabia ainda o que fazer, né? Não existia uma alternativa natural na época. E isso foi passando. Daí, em 2012, eu entrei em contato com alguns documentários que me fizeram mudar a minha perspectiva e me tornar vegetariana. Então, na medida do possível, eu resolvi abolir todos os produtos que tinham a exploração animal dentro deles. Então, eu fui logo atrás de ver as marcas que não testavam em animais, então fui me sensibilizando e indo atrás disso. Então, muita coisa era muito cara. Eu fui vendo assim que a pasta de dente era muito cara e assim por diante, né? Então, eu me deparei com os produtos que eu mesma podia fazer. E aí conheci o pó dental, que é uma alternativa à pasta de dente, que é a base de plantas, que é uma alternativa muito legal, que na verdade é algo ancestral, né? Isso que eu acho muito bacana, porque na verdade a cosmética natural ela surge agora, mas baseada em conhecimentos que já são anteriores, né? Que a gente só vai se reapropriando deles. Então, eu comecei a desenvolver também meu próprio desodorante, daí algumas coisas eu ia comprando, né? E com o passar do tempo fui aprendendo mais, estudando e começando a mudar todos os ingredientes, todos os produtos, né, que tem na minha casa de cuidado, de higiene, né. Todos eles hoje eu mesma produzo ou alguma coisa assim como base de maquiagem, né, ainda compro. Falasse de preço, né? Em geral é mais caro então conseguir esse tipo de produto ou varia muito? Hoje em dia já não é mais, né? Hoje em dia já tem muita opção. Então, tudo isso eu gosto de pensar também num custo-benefício que ele não está ali só naquele produto, né? Como a gente pensar assim num panorama maior, às vezes tu tá comprando a opção mais barata, mas tu não sabe tudo que tu tá colocando no teu corpo, né? Então, para mim, a segurança de ter algo que eu sei que foi feito com cuidado e respeitando, né, os ingredientes e uma matéria-prima vegetal e tudo isso, para mim isso é um custo-benefício muito bom, assim.
E que eu acho que os preços hoje em dia eles se regulam, assim, tem marcas assim que são mais caras e outras nem tanto, assim, que são bem como é o preço normal, assim, Hoje em do dia, mercado. certamente, já se produz muito, então, né? Ou seja, não é mais tão difícil encontrar. Não é algo que tu precisa ir num lugar específico para encontrar. É algo totalmente acessível, assim, no mercado, na rua, enfim. Na internet se encontra bastante e, enfim, eu acho que aqui em Lajeado talvez não se encontre tanto, em algumas cidades maiores se encontra mais, assim, né? Nas capitais do Brasil tem crescido muito, assim, esse movimento. Muito bem. Então, a gente falando aí um pouco sobre o mercado, né? Sobre esses cosméticos em geral. Eu não sei se tem como dar esse número assim, Thaís, mas tu que lidas com pessoas em geral, se percebe, claro que tu já falaste que as pessoas cada vez entendem mais, se conscientizam mais, mas tem como numerar isso? Uma certa porcentagem já passa a usar esse tipo de produto? Ou é uma margem pequena ou não tem como calcular isso? Não, com certeza as pessoas que já vêm usando é uma margem pequena ainda. Acho que é uma conscientização crescente. Então, aos poucos isso vai crescendo, essa questão dos cosméticos naturais. Para produzir isso, tu produz, né? Faz teu próprio desodorante. É fácil aprender, tem como procurar como fazer isso, existem pessoas que ensinam, tu também orienta algumas pessoas ou não, enfim, como é que é isso para quem se interessa daqui a pouco em produzir? É possível encontrar alguém que possa orientar? Na internet, hoje em dia, a gente encontra muita informação, Internet, né? Tem o desodorante, por exemplo, que eu faço, é muito fácil. Tem receitas do pó dental também, é simples. Algumas outras pastas que são um cremezinho, enfim. Se encontra bastante coisa e é tudo, depende do ímpeto da pessoa, né? Tem pessoa que não é muito de ter, eu quero fazer. Mas já tem pessoa que quer sair fazendo e vai procurar. Só é importante ter o cuidado de seguir as receitas, né? Às vezes, por exemplo, tu quer fazer um hidratante e daí tu quer trocar um ingrediente, um óleo por outro, sendo que eles têm propriedades muito diferentes. Então, tem que ter um certo conhecimento, mas tem bastante site orientando e tem cursos também disponíveis, né? Tudo isso, hoje em dia, é bem crescente. Tem curso online, essas coisas. Tem todas essas possibilidades. E comercializar isso, por exemplo, alguém daqui da região comercializar, é algo possível, algo que é permitido ou existe alguma restrição nesse sentido? Porque empresas maiores, né, já produzem esse tipo de produto. Alguém que produz aqui geralmente produz para consumo próprio, é mais ou menos isso? Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bem. Então tá, a gente está falando sobre cosméticos naturais, orgânicos e veganos aqui no programa Entre Linhas. Lembrando que você pode nos assistir também, eu não disse no início desse bloco, pelo Facebook, pela página da TV Univates e também pelo site univates.br/TV. A gente recebe aqui, apenas para atualizar quem está chegando, a dermatologista Thaís Cachafeiro e também a Brenda Schmidt, ela que é bióloga e trabalha também com esses cosméticos, ela produz esse tipo de cosmético aqui na região. A gente fala, né, sobre os benefícios, sobre os cuidados e também sobre como é visto aí por profissionais esse tipo de produto. E eu queria perguntar para a Thaís, claro, já falou para mim que é bem visto esse tipo de produto, mas em algum momento, há tempos atrás, no histórico deles, pode-se dizer que especificamente nesses produtos naturais houve algum cuidado, alguma preocupação por parte de vocês? Alguma preocupação no sentido de faltar algum alimento ou de algo ser prejudicial? Ou realmente isso historicamente nunca houve? Eu digo já há mais tempo, agora que isso é super conhecido, é bem aceito pelos profissionais, sim, mas historicamente houve algum tipo de preocupação, algum tipo de resistência no início por profissionais da área de vocês, a dermatologia? Tem como se dizer isso? Na verdade, os benefícios dos cosméticos naturais estão sendo vistos pela comunidade científica mais recentemente. Então, acho que não dá para se dizer que se considerava ruim, mas no passado não se via por quê. Talvez, né? Então, não se via por que usar um cosmético natural. Hoje em dia, a gente tem descoberto todas essas substâncias e tem saído cada vez mais pesquisas mostrando com que elas podem estar relacionadas. E aí, a gente tem visto o porquê do benefício delas. Então, acho que é mais nesse sentido, não que antigamente
não vejo muita resistência, até porque a dermatologia sempre usou, por exemplo, óleos, como óleo de semente de uva dentro das suas formulações, sempre usou muitos componentes que hoje são dos componentes naturais misturados aos produtos químicos. Então, acho que não são vistos como ruins, não, nunca foram, mas está crescendo a maneira da gente ver positivamente eles, isso sim. Muito bem. Então, nós, falando um pouco aqui desse histórico, a gente vai daqui a pouco também falar um pouco sobre, de uma forma geral, né, os problemas de dermatologia, de pele mesmo, o que mais vem sendo problema nas pessoas que procuram aí profissionais e quais os principais problemas, as principais demandas nesta área. Nós vamos ao intervalo mais uma vez, daqui a pouco voltamos com o terceiro bloco. De volta, terceiro bloco do Entre Linhas, falando sobre cosméticos naturais, orgânicos e veganos. Nós estávamos falando antes sobre os benefícios e tudo mais, mas tem todo um lado ambiental, né, Brenda? E que tu gostarias de comentar. Me fala, claro que isso te motiva, né? Certamente as pessoas que utilizam esse tipo de produto motiva as pessoas justamente por essa consciência ambiental e de cuidar do nosso planeta. Como é que tu vê isso? Me fala um pouco sobre como tu chegou aí a essa conclusão. Claro que a gente sabe o porquê é tão importante, mas qual a relevância disso na tua vida? Bom, eu acho que é primordial assim a gente fazer essa reflexão que a Thaís fez antes, né, de como o nosso planeta está num ponto assim que nós precisamos rever mesmo, né, os nossos hábitos de consumo. E eu comecei a rever um pouco isso e vi quantas embalagens a gente tem, né, no nosso banheiro, no nosso armário. E, enfim, os cosméticos naturais, para mim, eles vão um pouco além. Eles tentam também, eu tento fazer isso, de minimizar o número de produtos que eu tenho. Então, ter produtos que são multiuso, né? Agora a gente tem uma tendência que não é que nem uma tendência de moda, é uma tendência muito legal, né? Uma tendência que é maravilhosa, que é de ter os produtos sólidos que são sem embalagem. Então, shampoo sólido, desodorante sólido, condicionador sólido, e até hidratante sólido a gente tem, que são barras que dispensam então aquela embalagem plástica, aquele pote que vai ficar no teu banheiro, né, cheio de produtos, cada um, às vezes até tem sabonete para o rosto, daí tem o sabonete para o pescoço, enfim, tem muitos produtos assim que a gente acaba acumulando. E eu gosto de pensar que com a cosmética natural a gente tem a possibilidade de pagar a nossa dívida com o planeta, né, de diminuir esse impacto e repensar os nossos hábitos mesmo, assim, de rever o quanto a gente precisa mesmo de tanto produto, né? E de prezar pela qualidade deles, né? Pensar, assim, que tu tá usando até mesmo uma base, se ela for mais natural, ela já vai estar cuidando da tua pele também, né? Então, tudo isso eu acho muito importante. Esses produtos sem embalagem, tu diz que é tendência. Então, já se encontra por aí, as pessoas estão consumindo cada vez mais. E existe algum risco, por exemplo, de um produto como esse, por ser diferente, sem embalagem, não sei como é que é exatamente que tu encontras esse produto, ele ter algum contato, por exemplo, externo, com sujeira, qualquer tipo de coisa nesse sentido, é uma preocupação ou não nesse tipo de produto? Por exemplo, um shampoo em barra, como tu disseste, né? Existe algum risco, por exemplo, dele não tendo embalagem, ele estar mais exposto, por exemplo? Sim, geralmente esses produtos eles vêm embalados num papel mesmo, que é biodegradável, né? Também existem alguns celofanes que são a base vegetal, que são completamente biodegradáveis, que parece um plástico, mas é a base de celulose mesmo e se degrada. E nos shampoos e no sabonete, enfim, esses produtos eles não estragam por si só, eles são produtos autoconservantes, os que eu conheço da cosmética natural, né? Aí quando tem algum condicionador, hidratante, quando vai água na formulação, daí se usa algum conservante. Na cosmética natural também, né? Isso é regra. Sim. Se tem água na formulação, pode criar bactérias, fungos, né? Então tem que ter um conservante. Mas se preza então por um conservante que é mais leve, mas que também é de amplo espectro para as bactérias que podem ter ali, né? Muito bem. E esse tipo de produto, Thaís, eu falava justamente desse contato com algum material externo, com a exposição dele, algum tipo de sujeira. Isso não chega a ser uma preocupação, até porque eles vêm embalados, né? Muito bem. Então, eu gostaria de saber também
em relação a esses produtos naturais, uma pessoa que passa a usar isso, que passa a aderir aos poucos cada vez mais a isso, tem como realmente tu ter toda uma vida, por exemplo, quem é vegano, né? Ou quem não quer contato com produtos de origem animal, qualquer coisa do tipo, tem como uma pessoa que já tem esse estilo de vida, ela chegar ao ponto de ser 100%, 99% das ações que ela faz, não ter contato com isso, ou em algum momento ela vai acabar consumindo algo que tem origem animal, que tem origem, enfim, que acaba usando dos animais para a sua produção. Tem como ser 100% vegano nesse sentido, ou é inevitável que em algum momento se tenha algum contato? Eu acho que isso depende muito do quão fundo tu vai nessa questão, né? Porque, por exemplo, na minha casa eu tenho uma horta e a gente capina. Então, ali no solo a gente está lidando com esses animais, né? E alguns vão morrer para a gente produzir o nosso alimento. E eu acho que a gente, no veganismo, tu tenta fazer tudo que está ao teu alcance, tudo que tu pode sim abrir mão. Então, a nossa alimentação, ela não precisa ter animais para a gente ter saúde, né? Para a gente estar bem. O nosso cosmético também não precisa de um teste animal. Existem ingredientes seguros, existe uma série de coisas, né? Então, o veganismo, ele é dentro dessas possibilidades. Agora, se eu penso a fundo na questão, né? Como a minha formação já me trouxe isso, talvez sim, tu vai ter alguma coisa, como eu citei, da horta, assim, né? Mas no veganismo a gente faz tudo que a gente pode. Então, é basicamente isso, né? Mas acho que uma diferenciação aí importante até para as pessoas entenderem é que existe uma diferenciação, né? Existem produtos que são considerados naturais e os produtos veganos. Então, assim, o produto natural, muitas vezes, ele pode ter matéria-prima de origem animal, claro, né? Ele não precisa ser estritamente vegano, a não ser o estritamente vegano. Muitas vezes tem mel, cera de abelha, né? Utilizado. Mas às vezes leite, derivados do leite, né? E aí esses não são veganos, mas são naturais. Mas são naturais, né? Muita gente usa mel na cosmética natural, assim como, né, um ingrediente bem benéfico. Muito bem, claro. Eu me referi a casos extremos, mas claro, cada tipo de produto tem uma produção diferente. Nós vamos, lembrando aqui que estamos falando com a Thaís Cachafeiro, que ela é dermatologista, e também a bióloga Brenda Schmidt. Nós vamos encerrando esse terceiro bloco, em seguida nós voltamos com o último bloco aqui do Entre Linhas. Estamos de volta ao último bloco do programa Entre Linhas, o assunto, como já citamos aí ao longo do programa, cosméticos naturais, orgânicos e veganos. Estamos conversando com a Brenda e com a Thaís, estão debatendo esse tema conosco, estão trazendo informações, nos ensinando sobre esse tema importante e que muitas pessoas talvez tenham realmente curiosidade em saber mais informações, e estão aqui duas pessoas que lidam com isso diariamente. Nós dizíamos aqui, a gente acabou entrando um pouco nesse tema, mas, Thaís, eu não vou poder deixar de te perguntar, tem que ter cuidado, muitas pessoas optam em fazer, né? A Brenda, certamente, se informou muito bem sobre isso, mesmo já disse no início do programa, mas para produzir esse tipo de produto não é fazer de qualquer jeito. As pessoas que produzem, elas também têm que ter certos cuidados e daqui a pouco até buscar alguém que já produz isso há mais tempo e não sair produzindo achando que logo vai dar certo. Tem que ter cautela, né? Não, com certeza, com certeza. Eu diria até que são produtos, claro, a não ser os produtos muito básicos, como o pó dental, né? As formulações mais complexas são difíceis de fazer. O ideal é que realmente, acredito, a minha opinião é que se deixe para quem sabe fazer, que faça, né? Tem que ter um cuidado. Importante. E eu falava justamente da Brenda sobre isso, né? Tu também teve que no início ter muito cuidado para começar a fazer esse tipo de produto, porque é algo, claro, que tu iria usar, né? Mas que poderia no primeiro momento dar errado. Como é que tu te informou? Certamente tu deves ter buscado informações muito precisas para começar a produzir isso e ter confiança naquilo que tu fazias, né? Sim, eu já fiz cursos, né, para me especializar um pouquinho. Já li bastante, já busquei livros, né, literatura mesmo, e eu acho que é um universo muito grande de possibilidades, assim, e a gente tem que ter respeito aos ingredientes, né, eu acho que cuidar o que a gente vai colocar,
E, bom, quando se mexe com coisas mais complexas, aí eu recomendo seguir as receitas, né? Por exemplo, algumas formulações mais complexas que levam água, como eu citei, né? Daí tem que ter um conservante. Mas eu acho que para quem quer fazer em casa, receitas básicas de máscara hidratante para o rosto, né? Essas que levam ingredientes que a gente tem em casa, na nossa cozinha, como um pepino, argilas, né? Máscaras que vão te ajudar a hidratar a pele, isso é muito tranquilo, né? Mas já tem outras coisas que a gente tem que ter mais cuidado, tem que saber onde a gente está indo, assim. Muito bem. Importante aí essa consciência, né, de quem daqui a pouco está assistindo e se interessa em algum momento produzir, mas daqui a pouco não é o ideal sair produzindo por aí e se informar primeiro ou mesmo comprar de quem sabe fazer, como nós dizíamos antes. Eu queria falar um pouco agora, saindo um pouco dos produtos naturais, ou veganos, ou orgânicos, mas falando um pouco sobre dermatologia mesmo com a Thaís. Tem como citar assim, quais os principais problemas que as pessoas têm nesse sentido? Eu lembro que a Brena falou no início que ela teve problema de alergia em determinado momento e outros problemas que despertaram ela a procurar produtos para resolver isso. Em geral, nessa área, que claro que é um universo enorme para a gente falar aqui, né? Mas tem como citar assim, quais os principais problemas de pele ou nessa área que as pessoas têm e procuram profissionais como você, por exemplo? Claro, assim, basicamente a gente tem na linha da dermatologia muito paciente com doenças mais alérgicas, né? E aí os cosméticos naturais realmente são uma opção legal. Não que isso é uma consideração importante. Não que eles não deem alergia, eles podem dar, qualquer substância pode dar alergia, mas o potencial de gerar alergia deles é menor, né? Depois existem todas as doenças eczematosas que são bem comuns, doenças psoriasiformes. Aqui na nossa região é muito grande o índice de câncer de pele, muito grande, em função da colonização alemã e de alta incidência de pessoas que lidam com agricultura ainda, né? Então, eu diria que essas seriam as principais, assim, os principais motivos das consultas dermatológicas. Falasse de pessoas que lidam com agricultura aqui na nossa região. Na tua ótica, as pessoas que daqui a pouco trabalham e até trabalham pesado, né, em determinados locais, elas poderiam, ou outras pessoas, enfim, né, pessoas de pele muito branca, como a gente disse, elas poderiam procurar mais os profissionais ou elas logo percebem e procuram vocês? Porque existe em alguns lugares, muitas vezes no interior, as pessoas não procuram médicos, não procuram profissionais para determinadas coisas. Na dermatologia, é assim também? Ou logo que as pessoas percebem que tem algum problema, talvez seja mais perceptível também, né? As pessoas procuram vocês como deveriam ou existem problemas que se alastram muito e as pessoas deixam de procurar algum auxílio profissional? É muito variável. Existem pessoas que têm consciência do dano solar ao qual elas estão expostas e fazem revisões periodicamente. Mas claro que existem pessoas sim que não fazem, que muitas vezes deixam lesões chegar em estágios mais avançados quando chegam nas consultas. Então existem os dois tipos de pessoas. Existem aquelas que realmente fazem as revisões, mas tem sim pessoas que deveriam fazer revisões mais periódicas. Muito bem. E a questão da prevenção é importante também, né? Por exemplo, as pessoas usarem protetores ou enfim, esse tipo de produto. Eu lembro que tinha aqui na região, não lembro exatamente o município, se eu não me engano foi Estrela, que entidades rurais, por exemplo, sindicatos, eles distribuíam protetores solares, né? E faziam isso, se eu não me engano, até de forma gratuita, se eu não me engano. Esse tipo de programa, ele é legal e ajuda a prevenir. As pessoas também têm que ter consciência. E daqui a pouco nem todos veem a importância, acham que protetor é só quando vai sair, vai para a praia para usar, né? Aqui na região, trabalhando no dia a dia, ter esse cuidado é importante. As pessoas vêm tendo esse cuidado o suficiente ou poderia ser mais? É muito importante a proteção solar, principalmente para essas pessoas da nossa região de pele clara que se expõem bastante, né? Tem aumentado, tem melhorado, né? A gente vê que hoje em dia as pessoas têm uma consciência bem melhor e usam muito mais do que antigamente, né? Há cerca de 30, 40 anos atrás não se usava tanto protetor solar e hoje as pessoas estão mais conscientes, principalmente as que se expõem, da importância. Mas também existem pessoas que não usam adequadamente. Existem muitas pessoas que trabalham na lavoura e não gostam de usar o protetor. Muitas não sabem também que existem, hoje em dia, a indústria do protetor solar evoluiu muito. Existem protetores solares com cosméticas muito boas. A maioria das questões que os pacientes reclamam é que a pele fica oleosa, escorre no olho e arde. E existem opções muito boas em que isso não acontece. Uma variedade maior. Tem que ter cuidado também, muitas vezes,
tem aquele número, fator, se eu não me engano, né? Uns são mais fortes, outros mais fracos. As pessoas pecam, às vezes, nesse sentido muito ou não é tão comum assim? Sabe que hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas têm usado protetores de fator bem alto, né? Isso a gente via mais no passado, 10, 20 anos atrás, as pessoas usando fator 8, né? Que protege muito pouco, enfim. Hoje em dia até a gente não vê tanto isso. As pessoas têm usado realmente fatores adequados. Muito bem. Bacana aí ter esse tipo de orientação e de noção de como as pessoas devem se prevenir também para que não se tenha maiores problemas em termos aí de pele, que é sempre um problema que acaba acontecendo de uma forma especial numa região como a nossa, de colonização alemã, de pessoas de pele branca, e elas acabam tendo aí esse problema talvez em maior número em relação a outras regiões do país. Falando de uma forma geral dos temas que nós falamos hoje, Brenda, algo que eu não tenha falado, que seria importante a gente ainda relatar aqui no programa, que a gente talvez tenha esquecido de perguntar, espaço aberto também para te explanar dessa forma, e já agradecendo também por aceitar o nosso convite aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que de forma geral a gente abrangeu bastante, né? Eu gostaria de enfatizar para o pessoal se informar, assim, né? Que é um universo muito grande, como eu falei, de possibilidades e que hoje em dia tem crescido bastante. Eu acho que pelo planeta, pela nossa saúde e pelos animais também, né? Eu acho que vale muito a pena. Se alguém quiser buscar informações sobre como produzir, enfim, sobre esse assunto contigo, é possível te encontrar? Como é que pode fazer isso? Pode entrar em contato comigo através das redes sociais, enfim, né? Do Facebook, Instagram. Pode me procurar, que eu estou à disposição. Adoro falar sobre isso. É meu assunto preferido. Muito bem. Então, está aí a Brenda para também atender as pessoas. Nós temos aqui a Thaís também. Thaís, algo que eu tenha perguntado que ainda seria importante a gente relatar aqui no programa. E também como é que o pessoal pode te achar, que se quiser os teus serviços, os teus conselhos, como é que o pessoal pode te procurar, meios de contato, como é que faz? Trabalha aqui na região, né? Sim. Eu acho que um ponto assim a ser levantado que chama muita atenção, a gente tem cuidado e tem sido tão rigoroso e seletivo na nossa alimentação, no que a gente come, buscando alimentos mais saudáveis, buscando não comer alimentos processados, não comer alimentos embutidos. E o que a gente deve pensar é por que não estender esse cuidado para o que a gente usa na pele? Afinal de contas, o que a gente usa na pele é absorvido pelo nosso organismo. Então, isso acho que é um ponto para a gente levantar, assim, né? Em relação a me encontrar, sim, é fácil me encontrar. Eu atendo um consultório aqui na região, é fácil, só colocando na internet já acha o contato facilmente. Achando o seu nome por lá. Muito bem. Obrigado pela presença de vocês. O papo foi interessante, foi bom. Para o pessoal também ter informações, os principais cuidados em relação aos produtos, aos cosméticos, tanto naturais, orgânicos, veganos e também informações gerais também sobre cuidados de pele. A gente agradece também a você que nos assistiu e voltamos na próxima semana com um novo assunto aqui no Entre Linhas. Boa noite.